Olá, sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer te encontrar aqui novamente. A gente fica muito feliz com cada um de vocês que passam por aqui. Afinal de contas, é pensando em você que nós chegamos aqui todos os dias. É pensando em você que nos acompanha que nós tiramos esse tempo de estudo bíblico, esse tempo de preparação. É unicamente pensando em você que está aí do outro lado. Para que você possa ser edificado pela palavra, para que você possa aprender cada dia mais o que diz as Escrituras. Essa é a minha intenção, essa é a minha oração diariamente. Nós estamos estudando juntos a Bíblia, versículo por versículo, observando o contexto, tirando lições, mesmo nesse mundo que vai tão contra as orientações da palavra, vai tão contra os princípios divinos. Nós precisamos olhar essas Escrituras, nós precisamos olhar aquilo que Deus espera de nós e viver o que a Bíblia tem definido para a nossa vida. Que o Senhor nos dê graça para compreender, que nós possamos ter disposição em obedecer. E eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje a gente ainda vai permanecer no versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 7 novamente. Visto ser um tema tão delicado e tão contraponto do mundo que nós vivemos. Paulo está falando dos conflitos, Paulo está falando das demandas internas dentro da igreja, conflitos pessoais que muitas vezes na igreja de Corinto acontecia. Eles pegavam os conflitos e saíam jogando pelas ruas, eles saíam expondo, não é? Nas ruas aqueles conflitos, levava para as praças onde era discutido e aconselhado por outras pessoas que lhe davam razão ou não nos seus conflitos, eram levados para a justiça para resolver, e nisso o nome do Senhor, a igreja, era alvo de escândalo. E Paulo diz: para com isso não deve ser assim. E eu lendo isso aqui, eu visualizo a igreja de hoje. Eu visualizo quantos conflitos hoje dentro da própria igreja. Quantas pessoas tendo as suas demandas sendo levadas para as esquinas. Quantas coisas acontecem dentro da igreja. Ou conflitos entre irmãos. As pessoas saem de casa em casa de conversinhas, contando. A pessoa vai para dentro do comércio do outro e começa a falar: olha porque o irmão tal, olha porque a igreja, olha por isso. E aquilo espalha, e aquilo é um contra-testemunho tão grande, é uma falta de sabedoria. É triste isso, mas infelizmente é real. E o que Paulo diz no verso 7 do nosso texto que estamos estudando, Paulo diz: o só existir entre vós demanda já é uma completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo está exortando aqui: olha, esteja pronto para sofrer o dano. Ou, traduzindo aqui de uma forma mais fácil, esteja pronto para perder a sua razão, mas para que a paz na igreja possa existir. É aquela velha frase: não, eu prefiro ter paz do que ter razão. O problema é que a gente não gosta disso, não é? O problema é que essa visão de perder tendo razão, tendo direito, isso hoje em dia é totalmente fora de cogitação na vida de muitas pessoas. As pessoas hoje não estão prontas para abrir mão de nada, mas de nada. Não toleram nada. Não estão pensando na paz, não pensam num bem maior, não pensam num testemunho. E eu fico pensando: onde é que está o Espírito Santo nisso? Eu preciso me encher do Espírito Santo para produzir esses frutos que a Bíblia diz como fruto do Espírito. A bondade, a longanimidade, a paciência, o domínio próprio, acima de tudo o amor. Mas, infelizmente, hoje qualquer coisa a pessoa se revolta e já sai falando para todo mundo, criando divisões, e muitos chegam ao ponto de levar até irmão contra irmão na justiça.
por causa dos seus direitos. Paulo está trazendo esse alerta para a igreja em Corinto. Os coríntios não estavam prontos para sofrer injustiça, mas eles estavam ativamente fazendo injustiça uns aos outros. Eles estavam cometendo um duplo pecado, como eu disse, um pecado de padrão ético, né? E um pecado de amor, contra o amor fraternal que deve existir no ambiente da igreja. E o alerta de Paulo para nós é esse: cuidado com seus direitos. O que a gente escuta na TV é exige os seus direitos, não é? E basicamente Paulo fala: abra mão dos seus direitos. É por isso que eu digo, ser cristão é andar na contramão desse mundo. Eu não sei se você conhece gente que diz: é melhor passar por cima do meu cadáver do que contra os meus direitos. Ou é direito meu e eu vou brigar até o fim, não importa com quem. Paulo diz para não brigarmos pelos nossos direitos. O próprio Senhor Jesus, orientando os seus, ele disse: é dar outra face. É andar a segunda milha, é dar a capa. Mateus 5, 38 a 42. Viver bem com as pessoas quando elas nos tratam bem não é muita coisa, mas Deus espera de nós uma reação transcendental. Abrão agiu assim quando houve aquela contenda entre ele e Ló, os pastores de Ló. Abrão preferiu sofrer o dano. Você deve lembrar daquela passagem, não é? Ele, como grande líder daquela caravana, ele chega para Ló e fala: Ló, escolhe o que você quer, pode olhar aí, escolhe o melhor. Do lado que você escolher, eu vou para o outro. Abraão teria direito de escolher, mas deixou que Ló fizesse a escolha. Eu não sei se você lembra de Davi, ao ser questionado por Saul. Davi teve algumas vezes a vida de Saul na sua mão, mas ele não se vingou, não reivindicou. Nós precisamos, irmãos, entender, e eu encerro esse estudo de hoje lembrando isso: nós precisamos entender que é melhor perder dinheiro do que perder um irmão e um testemunho cristão. É melhor perder o nosso direito para manter a paz. A única pessoa que ganha no meio de uma querela, de uma encrenca, de uma contenda entre o povo de Deus é Satanás e ninguém mais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê um coração temente a Deus, com disposição a obedecê-lo, a honrar o seu nome e a glorificá-lo em todas as coisas. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo.